americanos. O Dr. Mafra é certificado para trabalhar e operar em ambientes de alta contenção biológica, NB3, NBA3, de acordo com os padrões adotados pelo Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. É um profissional certificado em avaliação de risco biológico pela Federação Internacional de Associações de Biossegurança, IFBA, no Canadá, atuando ainda como presidente do Conselho de Certificação daquela federação. Também é consultor em biossegurança e bioproteção para diversas instituições no Brasil e no exterior, incluindo CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP, ABNT, Great Challengers, Canadá Biosecurity Center e IGEN. Contribuiu de modo significativo para o estudo do futuro laboratório NB4 brasileiro e o desenvolvimento da Política Nacional de Biossegurança e Bioproteção, sendo autor do livro Pensando em uma Infraestrutura Estratégica Nacional, o Laboratório BSL-4 brasileiro. Atualmente, exerce a presidência da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção e é membro da Sociedade Americana de Segurança Biológica. Antes de passarmos a palavra ao professor Mafra, gostaríamos de deixar registrada a nossa imensa gratidão por sua generosidade e disponibilidade de colaborar com o nosso simpósio, apesar de estar em Lima, no Peru, retornando ainda hoje ao país. Passamos, então, a palavra ao professor Mafra, que vai proferir a palestra de abertura do nosso simpósio intitulada Percepção do Momento Atual da Biossegurança no Brasil, Desafios e Conflitos. Professor Mafra, o senhor tem 30 minutos para apresentar o tema. Bom dia a todos. Muito obrigado, espero que estejam me ouvindo. Caso esteja dando algum problema, por favor, à vontade. É um prazer participar desse evento na universidade e fico muito feliz. Ele já, por si, ele já fala do tema que me foi atribuído para falar o que nós temos da biossegurança atual, o que está acontecendo, os desafios no país. Gostaria de agradecer ao professor José Luiz, ao professor Alexandre, pelo carinho de sempre e por essa oportunidade de, mais uma vez, estar participando com os senhores. Eu vou compartilhar a tela da apresentação e deixo à vontade caso tenha necessidade de me interromper por qualquer questão técnica. Eu só vou pedir um retorno, estão vendo a tela? Sim, ok. Bom, então, falar da percepção desse momento atual é muito uma questão de sentimento. Algumas pessoas, obviamente, vão perceber alguma coisa distinta, né? Isso é de cada um, mas, no geral, eu tentei fazer um apanhado e colocar aqui para os senhores o que, na minha percepção, está acontecendo no momento no Brasil, com relação à biossegurança. E refletindo muito o que nós temos no mundo. Eu tenho acompanhado algumas coisas fora do Brasil. Como foi dito, hoje eu estou no Peru, a gente finalizou um evento aqui de biossegurança e biocontenção, então direcionado àqueles profissionais, instalações de alta contenção da Iberoamérica, Portugal, Espanha e países na América Latina. Recentemente eu estive no México, também no mesmo sentido, estive nos Estados Unidos, estive no Canadá e agora semana que vem, junto com o professor Alexandre, vou estar no congresso da Sociedade Americana de Segurança Biológica e nós percebemos nos temas, eu vi todos os temas que estão sendo apresentados aqui hoje, nós percebemos nos temas alguma confluência, todos muito preocupados com a questão da regulação, da capacitação, da questão das instalações. O mundo inteiro está falando disso. Então, vamos falar alguma coisa aqui no país. Então, quais são os nossos desafios, né? Inicialmente, é muito importante que nós tenhamos uma ideia da biossegurança no histórico dela. E o histórico no nosso país. A gente tem o histórico da biossegurança moderna, que se iniciou aí o primeiro evento de biossegurança lá em Camp Detrick, que é atualmente Fort Detrick, em Bethesda, Maryland, onde começou, foi o primeiro encontro, né,
França, tratando ali da questão laboratorial. No Brasil, a gente fala aí a partir de 1970, quando o Brasil adere ao Protocolo de Genebra de 1925, né, que trata da proibição de gases asfixiantes, questões químicas e biológicas, né, em guerra, armas químicas e biológicas. É muito importante frisar que o Brasil é signatário desse tratado e que participa de reuniões da Convenção de Armas Biológicas, né, que ocorre várias vezes ao ano em Genebra. Nós temos alguns pontos focais nisso. Em 86, a Fiocruz lança o primeiro livro no Brasil, né, sobre biossegurança, uma abordagem multidisciplinar. O autor desse livro vai estar aqui com vocês hoje. Nós temos aí também, já em 91, o primeiro curso de aperfeiçoamento em biossegurança da Escola Nacional de Saúde Pública. Em 95, nós começamos a discutir a questão da biossegurança, mas aqui deixando um ponto bem claro, e aí a gente reflete alguma das coisas que acontece hoje, né, que vem muito no contexto lá de Cartagena, quando nós começamos a discutir nesse momento, muito fervilhando na discussão, organismos geneticamente modificados, e aí nós trazemos uma lei de biossegurança, que começou em 85, depois revogada, e nós vemos ela de novo em 2005, né, com a correção de algumas impropriedades, e que coloca o nome da lei da biossegurança como se apenas OGM fosse. E isso é algo que ainda nos dá. Isso a gente já pode adiantar com um dos desafios que o país tem, e nós vamos falar isso mais à frente. Então, a CTN-Bio, que originalmente criada em 95, depois reformulada em 2005, a Lei 9.112, controle de exportação de bens e serviços sensíveis. Vários não atentam a isso, mas existe uma secretaria no MCTI que é responsável por isso, né? Exportação de bens, materiais, serviços, né? Bens, materiais e tecnologias sensíveis. Qual que é o impacto que isso tem, como que nós tratamos isso até hoje, isso está muito fora ainda do meio acadêmico, temos que pensar nisso. A questão em 97, quando se cria o primeiro curso de biossegurança à distância pelo Ministério da Saúde. Em 98, ratificação da Convenção de Diversidade Biológica sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E quando nós começamos já em 98, quando o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, ele inicia a construção dos laboratórios de alta contenção no Brasil. Iniciando aí primeiramente com a ideia de 3 laboratórios e sendo criados 2, que são os 2 laboratórios grandes que nós temos de alta contenção, são os 2 únicos certificados no Brasil, isso vamos deixar bem claro, a gente vai falar isso um pouquinho à frente também. Um NB3, os 2 seriam no nível, se for considerar padrão OMS, NB3, um em Campinas, com influenza aviária, o outro em Pedro Leopoldo, que trabalha com febre aftosa, mas pela característica das duas em questão de contenção, o de Pedro Leopoldo é um nível um pouco mais alto, contenção maior, e poderia ser considerado a antiga nomenclatura, um NB4A OIE, que a gente não tem mais. Depois, em 99, a gente tem a criação da Associação Nacional de Biossegurança, ANBIO, que foi extinta aí há alguns anos, nós vamos falar também, e o decreto 4339, com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Diversidade, da Biodiversidade. Depois, em 2002, 12 áreas, 12 laboratórios sendo lançados pelo Ministério da Saúde, de alta contenção, seria os nível 3, então a gente começa num projeto. É bom lembrar que a FAPESP, isso voltou aqui a ser colocado, a FAPESP iniciou em 2007, criando 7 laboratórios na linha aí de alta contenção, numa rede vírus. A Lei 11.105, finalmente, a gente vem, que foi agora numa ação que ocorreu, estava no Supremo Tribunal desde 2005, e o Supremo Tribunal referendou a questão da lei, os pontos que foram questionados. Em 2006, sai pela Secretaria de Vigilância Sanitária o Manual de Biossegurança de Laboratórios Biomédicos de Microbiologia, basicamente uma tradução do Manual do CDC, que a primeira edição tinha saído em 1969, e aí nós temos o decreto 5705, quando nós aderimos ao Protocolo de Cartagena em 2006.
2010, a portaria 204, com a norma técnica de biossegurança do Laboratório de Saúde Pública. 2011, o Manual de Classificação de Riscos de Agentes Biológicos. 2015, nós temos aqui a primeira edição do Manual de Biocontenção, Gerenciamento de Riscos de Alta Contenção Biológica. Isso é importante porque estão todos falando dos nossos laboratórios. Agora a notícia de um laboratório nível 4 sendo planejado para o país. Em 2016, o MAPA cria uma comissão que é única no país, no seu contexto, no seu formato, que é com o Biolab, uma comissão de biossegurança para os laboratórios do MAPA, mas que não envolve apenas pessoas relacionadas ao MAPA, tem representantes da sociedade civil, como a SB3, que é a sociedade que eu sou presidente, de biossegurança e bioproteção, tem representantes da Agência Brasileira de Inteligência, tem representante do Ministério da Defesa, tem representante do Ministério da Saúde, ou seja, trata a biossegurança num contexto interministerial, num contexto mais aberto. Certo? Em 2019, nós temos aí um ponto que é algo que vem a mudar a biossegurança, quando a biossegurança e a bioproteção elas são reconhecidas como áreas estratégicas nacionais. Parece ser pouco, mas aí a gente tem que lembrar que a biossegurança passa a estar no mesmo contexto da finanças, comunicações, transportes, fronteira, água e energia. Então, nós temos a biossegurança e a bioproteção nessa visão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e a SB3 sendo criado em 2020. E aí nós temos também, em 2020, a criação dos grupos de trabalho para a Política Nacional de Biossegurança, para a segurança de infraestruturas laboratoriais críticas, e a proposta para o Laboratório Nacional de Máxima Condensação Biológica. Esse material aqui tem como fonte o professor Silvio Vale, o Adriano Campos, e nós fizemos isso já há alguns anos, e obviamente com abertura para algumas alterações. Bom, os principais desafios, nós não podemos esquecer os avanços tecnológicos científicos e, obviamente, os novos desafios em biossegurança e bioproteção. Ano passado eu fui convidado, estive na Índia, pela Carnegie, para trabalhar num documento para o G20, que foi discutido esse ano pelo G20. Então, que foi discutida exatamente a bioproteção. Como que nós trabalhamos a bioproteção, e aí o que seria a diferença da biossegurança e bioproteção, né? De maneira muito rápida, a bioproteção é como que nós protegemos um ativo biológico, as suas tecnologias, do seu acesso indevido, do uso inadequado, certo? Eu não estou falando da proteção do indivíduo em si, que é a biossegurança, mas a proteção daquele ativo biológico, né? Como que eu tenho medidas para conter isso, e aí nós discutimos isso, e fizemos um documento que foi encaminhado, foi um grupo fechado, que foi encaminhado ao G20 exatamente no sentido de bioproteção. Qual o desafio que nós temos com os novos avanços tecnológicos, qual o desafio que nós temos com o aumento do número de pessoas qualificadas, com a facilidade de acesso à informação, com a facilidade de acesso aos insumos em si, criando a possibilidade aí tanto dos laboratórios de garagem, né, quanto dos avanços em si, hoje com inteligência artificial. Então, como que nós avançamos nisso? Como que nós temos a governança da ciência nesse ponto? E aí o Brasil passa a enfrentar desafios e conflitos que estão em constante evolução. Vários desses muito semelhantes ao que tem em vários outros países, mas lembrando que no país, aqui no Brasil, infelizmente, como usa um conhecido da área da engenharia, professor, nós tivemos voos de galinha discutindo na constituição dos nossos laboratórios de alta contenção. E eu tenho que concordar com ele que foram momentos que nós demos o pulo e caímos, ou seja, agora nós vamos ter o laboratório, aí para aquela onda. E quando você para essa onda, obviamente, você diminui os investimentos, você não segue recomendações internacionais, e hoje a gente passa por isso. E já aproveitando aqui, é sempre bom lembrar que nós não temos nenhum profissional no Brasil habilitado a fazer certificação de cabine de segurança biológica. Só pode fazer certificação pela NSF 49 quem tem o registro na NSF 49, está na página lá da NSF 49, o nome da pessoa e a matrícula. Na América do Sul inteira, nós só temos 2 pessoas com tal certificação, as 2 são argentinas.
Então, a gente pode dizer que os nossos adesivos de certificação de cabine, eles trazem por si, na raiz, alguma coisa inadequada, para não usar uma palavra um pouco mais forte. Novas tecnologias e biossegurança. Então, como que nós vamos trabalhar com todas essas questões e com os riscos associados? Nós falamos aí também da biossegurança em laboratórios, como é que nós temos que prover isso. Isso, obviamente, vai passar por várias questões. E é sempre bom lembrar que a biossegurança nos laboratórios, ela não começa a partir do momento que eu recebo uma amostra. A biossegurança no laboratório começa no momento que eu sento no grupo e alguém discute, podemos ter um laboratório? O que vai ser esse laboratório? Enquanto eu não estou nem com um projeto conceitual delineado, eu já deveria estar discutindo a biossegurança. E eu deveria estar discutindo a biossegurança em questão de infraestrutura, equipamento, sistema, capacitação. Sempre bom lembrar que tais instalações vão funcionar de 25, 30, 40 anos. Será que eu tenho como prever o que seria uma estrutura nesse sentido? E que laboratório? É um laboratório que vai trabalhar com cultivo celular, ele vai trabalhar com animais, é um laboratório, se eu estiver ampliando um pouco, as nossas casas de vegetação. As casas de vegetação são laboratórios. E se eu resolvo trabalhar, por exemplo, com um patógeno vegetal, será que aquele patógeno vegetal, qual é a classe de risco daquele patógeno vegetal naquela região? E aí eu passo a não estar mais considerando a biossegurança no sentido de proteção do indivíduo, mas a biossegurança no sentido de proteção da plantação, de uma plantação no sentido de proteção do meio ambiente. E aí eu começo a ter uma visão muito maior da biossegurança. Se eu estou trabalhando com patógenos que são zoonóticos, qual que é o impacto aquilo vem a escapar? E se eu trabalho com patógenos que não são zoonóticos, por exemplo, mas que podem ter um impacto muito grande na produção animal? Semana passada, eu estava dando uma aula sobre biossegurança e nós começamos a discutir a questão da biossegurança da influenza aviária. Aí o H5N1 e o Brasil monitorando os casos. Mas, professor, mas isso é uma ave doméstica? Isso acontece? Bom, o Brasil mantém 35% do mercado mundial, mercado em volume de carne de frango. Qual que é o impacto que tem no mundo inteiro se o Brasil tem um problema nesse sentido? Então, assim, eu gosto de ampliar e nunca lembrar só de laboratório, mas é lembrar dos hospitais. Nós tivemos recentemente, ainda estamos nela, né, mas passou aquela fase, aparentemente, do grande sufoco, das nossas UTIs lotadas. As nossas UTIs com aparelho de ar-condicionado, modelo split, dentro de uma infecção, lotadas com pacientes que estão num quadro por infecção com um agente veiculado por aerosol. Como que eu tenho um ar split dentro de uma UTI? Como que eu tenho split dentro de um laboratório, seja ele químico ou biológico? Então a gente começa a discutir isso, o que seria um laboratório seguro. E o laboratório seguro, ele passa muita coisa, inclusive a capacitação. Quando nós falamos aí um outro desafio para o Brasil, a ampliação dos ambientes de alta contenção biológica, essa aqui é uma tela, ela é parte da resultado parcial de um orientado de doutorado que vai defender ainda esse ano, e que nós começamos lá naquele livro que eu escrevi em 2020, tentando identificar o número de laboratórios que nós tínhamos de alta contenção no país, que ninguém sabia, e de repente a gente chega nessa distribuição. Naquele momento eu tinha identificado 59, nós fomos a 93, e entrando em contato com vários desses, 66 confirmaram que estavam sim operando, alguns nem sabiam que estavam sendo classificados em documentos oficiais como se fosse de alta contenção. Só que é bom lembrar que esses são autodeclarados, tirando 2 laboratórios no Brasil, que são os 2 do mapa que eu comentei, nenhum dos outros tem uma validação ou certificação externa que diga que ele é de acordo com recomendações internacionais. E é sempre bom lembrar que aqui é um outro desafio, que é aquele que eu comentei de quando nós temos aí a lei da biossegurança, quando nós colocamos que a lei da biossegurança, alguém recebe um CQB num laboratório, que é um certificado de qualidade em biossegurança, e ele interpreta que com isso ele está seguro enquanto patógeno. Não. A lei 11.105, que é a lei na qual está ligado o CQB, ela traz no seu preâmbulo muito claro, apesar dela ser erroneamente chamada de lei de biossegurança em termos gerais,
Ela diz que ela é OGM, organismos geneticamente modificados. Ela não fala nada de patógeno. Não tem uma linha que descreva um patógeno. O problema ali é o escape de um material genético. Então, essas questões, isso é um problema, ou seja, ela é uma lei, e o que eu tenho agora a fazer, já que tem uma lei, e é na hierarquia, na questão jurídica, como que eu poderia trabalhar isso? Bom, formação e capacitação tá muito claro para todos, né? É um ponto que nós temos que estar atentos, como que nós vamos trabalhar essa questão, como que nós vamos garantir, e aqui eu sempre comento, olha, cuidado para que nós não estejamos formando, ou mesmo que os nossos professores, que eles não são especialistas de manual. Eu preciso de pessoas que pensem muito mais sobre isso. Eu preciso de pessoas que consigam fazer uma análise de risco biológico. Tem uma disciplina que eu ofereço na internet, em inglês, e ela tem, dos seus 37 alunos nesse semestre, por exemplo, eu tenho 34 que são da África e da Ásia. E no semestre passado, eu tinha uma pessoa de Bangladesh, e certo dia ela falou que ela era responsável nessa parte do Ministério da Saúde, trabalhava no laboratório de referência, no laboratório central na capital, e falou que às vezes eles não recebiam dinheiro para comprar luvas de procedimentos, e que eles trabalhavam com saquinhos de supermercados, não. Bom, como que eu trabalho a questão da biossegurança aí? Eu não posso falar para ela, dizer que ela vai parar o trabalho, o país dela precisa desse trabalho acontecendo, mas como que eu aumento a capacitação da equipe, como que eu aumento os procedimentos, como que eu coloco uma pessoa Rastafari dentro de um laboratório, como que eu permito que alguém, e eu vou permitir, que tenha cabelos volumosos, esteja dentro de um laboratório, qual que é a proteção, como que eu coloco uma pessoa, uma mulher, por exemplo, de uma religião que não possa utilizar calça comprida dentro de uma instalação. Qual que é a saída? Como que eu coloco uma mulher muçulmana? Essas questões todas, elas passam para a discussão. E é nesse ponto que, às vezes, eu discuto como que eu coloco um cadeirante dentro de uma instalação, se ele tem o direito de estar ali, ele chegou a lograr ao direito de estar ali. E sempre bom lembrar que eu escutei uma vez de um orientado, que é o Miguel Grimaldo, diretor do nível, de engenharia do nível 4 em Galveston. Ele foi orientado de doutorado, e ele falava uma frase que ele usou uma vez: professor, é sempre bom lembrar que estar dentro de um laboratório não é um direito, é um privilégio. Então, assim, você tem que galgar a isso. Certo? Você tem que buscar, por isso, como que eu tenho que garantir essa questão, e eu sempre friso aqui, cuidado com a questão dos manuais, muito cuidado porque os manuais não sejam traduções mal feitas de manuais externos, traduções que cortaram frases de manual externo, ou então traduções criando coisas como se isso fosse aumentar a biossegurança. Eu tenho muito medo de jabuticabas. Então, criando coisas que não existem nem naqueles que fizeram a original. E não estou falando para se fazer a tradução literal. Eu tive a oportunidade de moderar uma palestra com o Kojima, lá da OMS, que foi o editor do manual novo que nós temos aí da OMS, que saiu em 2020, e provocando o Kojima nessa. Falei, então nós vamos fazer uma tradução do manual da OMS na mesma, foi em hipótese alguma. Nós vamos analisar, cada país tem que analisar e verificar como aquilo se adequa. Esse é um desafio, e isso impacta diretamente na nossa formação e capacitação. Que as pessoas pensem e pratiquem a biossegurança enquanto cultura. E aí nós temos esse problema de ausência de regulamentos. Segundo normas internacionais, nós acabamos tendo alguns, como se os patógenos no Brasil tivessem uma outra história natural. Mas aqui a nossa legislação diz isso, então eu vou fazer isso. Mas vem cá, você conversou com os patógenos, que aqui no Brasil eles vão adotar essa conduta, que a história natural deles vai ser diferente. Não existe uma meia biossegurança, não existe uma biossegurança de baixo custo. Essas coisas têm que ficar muito claras. Bom, muito claro que nós temos uma ausência de uma política nacional de biossegurança, então nós temos isso, um problema grave. E como que nós vamos lançar uma política nacional de biossegurança e bioproteção que seja abrangente? E aí eu já comentei da Lei 1165, que para a política entrar e poder colocar também a Lei 1165, a política tem que sair no formato de lei. E como que nós vamos criar uma lei, como que ela vai, o que vai
se ela vai seguir, se ela volta e como que ela volta e quando ela volta. Essa é uma característica de lei, então ela pode voltar num pouco tempo, como ela pode levar 10, 20 anos. Foi feita uma política nacional, aí eu participei desse grupo, e ele foi aprovado pela CREDEM, por um motivo que eu desconheço, ele sendo aprovado por vários outros ministérios, praticamente os ministros que participam da CREDEM aprovaram, após a aprovação, ele seguiu para um ministério, nesse ministério ele ficou, ele não teve a assinatura do ministro, e daí não seguiu, e a gente não sabe exato o que aconteceu, mas mesmo assim é interessante saber que ele não sairia com uma força acima da 1105, porque a 1105 é lei, ele sairia como decreto presidencial, e o decreto ali fica abaixo. Então essas coisas parecem boba, mas acabam nos pegando. Os nossos conflitos, nós não temos nada que esteja isento, nós temos uma discussão muito grande disso, e eu sou do meio acadêmico, e eu sei o quão difícil é essa questão da acadêmica na pesquisa, mas, Mafra, eu já estou com o meu recurso de pesquisa, olha, isso não é problema meu, você não deveria nem ter submetido esse projeto se você não tem condições de fazer isso, se o seu laboratório não tem exaustão, se você não tem um controle de acesso, se você não tem capacitação. Então, essas coisas são difíceis de trabalhar, mas a gente tem que trazer e colocar muito assim em cima da mesa. Qual que é o controle que a instituição tem se alguém resolver trabalhar com um patógeno de alto risco? Alguma coisa, alguma pró-reitoria dentro das federais, eu sou de uma universidade federal, sou da Universidade Federal de Viçosa, ninguém vai atentar a isso. E as nossas comissões internas de biossegurança, como elas seguem a 1105, excluindo Embrapa, MAPA, Fiocruz e uma ou duas outras instituições, essas comissões internas, elas apenas dizem respeito ao organismo geneticamente modificado. E aí eu não tenho isso acompanhando. E as pessoas tratam de maneira separada, então o Beltero está num ponto, isso está um outro, e alguém me chama, você faz alguma coisa em biossegurança? Eu trabalho com isso, isso no AGM, então isso não está no âmbito da nossa comissão. Isso é um conflito, porque isso foi criado pelo modo que nós resolvemos legislar nesse ponto. Bom, temos então que discutir a governança da ciência, esse é um problema muito caro a todo mundo, nada que alguém vai fazer a censura da ciência, mas como que eu vou fazer a governança da ciência, como que eu vou ter o financiamento, como que eu vou orientação, a questão ética, supervisão, e eu tenho que saber que essa pesquisa ela está segura e responsável, e não estou discutindo aqui nenhum tipo de pesquisa, eu posso falar até em ganho de função, gain of function, mas eu tenho que saber quais são os processos que estão envolvidos ali. Questão da ética e biotecnologia, estamos discutindo isso e vamos seguir, qual que é a linha do aceitável, agora com CRISPR e outras questões, como que nós vamos avançar mais ainda nesse ponto. Os experimentos de uso dual, nós temos várias tecnologias e vários materiais, vários equipamentos e vários patógenos que têm um potencial de uso dual, né? Então ele traz um dilema ético nessa história, como que eu vou assegurar que essas pesquisas, ou seja, como eu tenho a bioproteção no sentido de garantir o meu ativo mais caro, que é o ativo biológico, e que esse ativo biológico ele seja trabalhado de maneira segura e responsável. Educação e capacitação, já falamos aqui, e iniciativas e propostas, nós temos várias, como essa já na sua segunda edição aí da Federal Fluminense, belíssima iniciativa, não são muitas as universidades, eu tenho participado de algumas aí nos últimos anos, e posso contar nos dedos de uma mão apenas as universidades que têm trabalhado nesse sentido, entendendo a biossegurança de maneira ampla. A SB3 também tem trabalhado nisso, com alguns eventos, e já finalizando, eu tenho essas atividades em cima desse projeto do PROCAD Defesa, que é um projeto CAPES, Ministério da Defesa, que é gestão e governança em biossegurança. Eu tenho trabalhado muito em todos esses pontos, trabalhando com segurança integrada, governança, defesa,
IBRN, políticas públicas, política de saúde, sociedade de defesa, bioterrorismo, biocontenção, gestão do conhecimento, segurança nacional, biossegurança, inteligência de defesa, segurança alimentar, gestão estratégica de defesa, políticas públicas, gestão tecnológica de defesa, bioproteção e biodefesa, vulnerabilidade de segurança, segurança em saúde. É um programa de pós-graduação ao qual estou vinculado na UFV, Bioquímica Aplicada, e com a participação da Universidade da Força Aérea, do Instituto de Biologia do Exército, que está aí no Rio de Janeiro. Bom, eu acredito em biossegurança como todos esses pontos: rebanho, bioética, proteção do indivíduo, meio ambiente, comunidade, proteção, qualidade, segurança alimentar, tudo, e sempre no sentido que a biossegurança ela tem que ter cidadania e responsabilidade social. Nenhum de nós tem autorização para fazer algo que vá trazer risco. E isso tem que, não que o risco não exista. Você nunca vai ter o risco zero. Mas como que eu tenho o risco dentro da margem do tolerável? Certo? Eu aproveito, eu sou presidente agora, fui eleito presidente em Ottawa, no Canadá, como presidente do grupo de certificadores da Federação Internacional de Biossegurança. Eu sou o único certificado no Brasil, no caso de gerenciamento de risco biológico. Essas são as certificações que nós estamos oferecendo lá, e uma das coisas que eu logrei, que provavelmente para o início do próximo ano nós vamos ter, 5 desses testes aqui vão ser em português. Então eu imagino que isso vai vir a facilitar muito essa questão da biossegurança. Esse é o primeiro, e ele é pré-requisito para todos os outros, exceto por cyberbiossegurança. Pode ser feito, a gente aprovou na última reunião, agora 2 meses em Ottawa, que o gerenciamento de risco biológico não é necessário. Então, torne-se um profissional certificado. Eu recomendo isso a todos. Aqui é o site da IFBA no Canadá, e, obviamente, vamos conhecer a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, certo? sb3.org.br. Eu acredito que a biossegurança ela está em constante evolução e constante construção, por isso que eu não falo sempre dos especialistas de manual. Nós temos que ter pessoas que colocam a mão na massa e que saibam o que é biossegurança. O meu laboratório ele vai ter o meu entre aspas, né, como de todos nós aqui, onde estamos envolvidos. Eles têm, todos os laboratórios têm um ciclo muito grande, todos os dias eu estou descobrindo alguma coisa nova que talvez interfira e que eu tenha que fazer uma alteração, seja na centrífuga, na autoclave, no controle de acesso, no protocolo, tudo. Eu fecho aqui com o Arnold Vedon, Port de Tree, o pai da biossegurança moderna, e ele tinha uma frase que aproximadamente a tradução seria alguma coisa assim: não existe nenhum procedimento, por mais importante que seja, que possa ser realizado de maneira insegura. Eu acho essa frase belíssima. Não existe nenhum procedimento, por mais importante que ele seja, ou que alguém entenda que ele seja, que possa ser realizado de maneira insegura. Ok? Eu por aqui termino. Aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição, seja agora, seja no futuro. Mais uma vez, muito obrigado, e sigo à disposição caso tenha algum questionamento.